O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Jornal das 7 com Miguel Viterbo Dias. Miguel, o Presidente do Chega tira uma decisão sobre a reforma laboral para depois de um encontro com Luís Montenegro. André Ventura diz que está para breve uma reunião final com o Primeiro-Ministro e líder do PSD sobre a proposta de revisão da Lei do Trabalho. Numa conferência de imprensa esta tarde, o Presidente do Chega apontou algumas das linhas vermelhas para que o partido possa viabilizar a proposta da AD. O fim das reformas vitalícias no âmbito laboral e político. O teto às reformas milionárias são mesmo condições fundamentais para o Chega neste processo. No âmbito desta conversa, desta reunião, transmitirei, por isso, aquilo que entendo ser, caso o PSD decida manter a proposta tal como está, ou o Governo dê sinais de inflexibilidade. André Ventura aqui num registro captado pela RTP numa conferência de imprensa sobre a reforma laboral que será discutida daqui a 10 dias no Parlamento. O PSD acusa o Chega de irresponsabilidade política por apresentar propostas que põem em causa a sustentabilidade da segurança social. Como esta proposta da descida da idade da reforma ou do teto máximo para as pensões, Carla Barros, deputada do PSD, diz que o Chega não faz contas e que o plano do partido é insustentável financeiramente. O Chega não pode vir propor uma descida da idade legal da reforma das pensões quando não apresenta um plano prévio, digamos, ou um estudo prévio, que é isso que o Governo está a fazer, para estudar a sustentabilidade do sistema e o financiamento do sistema. E é normal que uma proposta de descida da idade da reforma caia muito bem na opinião pública. E, portanto, são estes populismos do Chega que depois não se casam adequadamente com a realidade que vivemos. Carla Barros, no explicador desta tarde na Rádio Observador. A opinião contrária tem Eduardo Teixeira, deputado do Chega, diz que as contas estão feitas e que a proposta da idade da reforma nos 65 anos custa perto de 2 mil milhões de euros. Os portugueses que trabalharam 40 anos têm direito a optarem entre continuar a trabalhar ou já trabalharam e fizeram descontos mais que suficientes para o modelo que está implementado. Isso custa 1, pouco mil milhões. E basta pegar no desperdício da saúde de Portugal. Isso está contabilizado, está escrutinado, está absolutamente... e o Governo pouco faz ou nada faz para combater este desperdício de 2 mil milhões da saúde em área tão sensível. Eduardo Teixeira, que acusa ainda o PSD de estar alinhado nesta matéria com o modelo imposto pelo Partido Socialista. A Presidente da Iniciativa Liberal diz que o Governo está a pedir um cheque em branco na proposta de prestação social única. Mariana Leitão acusa o Governo de não esclarecer aspectos essenciais da medida, questionada sobre a eventual obrigatoriedade de trabalho social associada ao acesso à prestação. A líder dos liberais diz que não é possível ter uma posição sobre o assunto por falta de clarificação. É difícil perceber exatamente qual é que é o objetivo concreto do Governo e por isso, lá está, para lhe poder responder com total clareza, preciso eu própria de ter isso bastante claro e só vamos conseguir provavelmente fazê-lo na sexta-feira, quando tivermos todas as informações por parte do Governo, porque o Governo também apresentou esta proposta, mas não entrou em grandes detalhes, nem tão pouco foi ao Parlamento explicar o que quer que seja ainda e por isso, nessa altura, com essas informações mais detalhadas, será possível dar-lhe uma resposta mais concreta. Mariana Leitão, líder da Iniciativa Liberal, à margem de uma visita à Feira Nacional de Agricultura em Santarém, em que acrescenta ainda que este processo da prestação social única está a ser conduzido com pressa excessiva. Sem falar diretamente da reforma laboral, Marcelo Rebelo de Sousa diz que as leis atuais não estão preparadas para o desafio da inteligência artificial. O antigo Presidente da República esteve a apresentar a encíclica do Papa Leão XIV na Feira do Livro, com Paulo Portas e António Barreto. A assistir estiveram ainda o Presidente do Parlamento, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e também dos Assuntos Parlamentares, bem como o Bispo de Lisboa, Dom Rui Valério. Sem comentar política nacional, Marcelo Rebelo de Sousa realçou que as economias e sociedades evoluídas não estão a ser capazes de acompanhar a evolução da inteligência artificial. Eu diria que em todas as leis ao longo dos últimos anos, e ainda no presente, a inteligência artificial praticamente não existe. Nem na organização administrativa, nem na parte da educação, nem em muitos aspectos no domínio
da solidariedade, ou da saúde, ou do trabalho, mas é em Portugal, e é na Europa, e é um pouco por todo o mundo. Estamos a falar de economias e sociedades muito evoluídas que não estão a ser capazes de acompanhar este desafio. Marcelo Rebelo de Sousa diz que não se pode continuar a correr atrás do prejuízo. Considera que no que toca à inteligência artificial, quanto mais tarde se quiser recuperar o tempo perdido, mais difícil é recuperá-lo. O Ministro da Economia garante que a maioria dos pedidos de apoio para quem foi afetado pelas tempestades vai ter resposta até ao final do mês. Manuel Castro Almeida lembra ainda assim que não há nenhum prazo legal e que a data de 30 de junho foi um consenso estabelecido entre o Governo, as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e as comunidades intermunicipais. O objetivo foi definir um prazo indicativo e Castro Almeida garante que só não vai ser possível cumpri-lo em 3 ou 4 municípios. Procuramos estabelecer uma meta e a meta estabelecida por consenso entre as CCDRs e as comunidades intermunicipais foi 30 de junho como sendo a data em que deveriam estar concluídos todos os processos de análise. Já há bastante tempo que chegámos à conclusão que em 3 ou 4 concelhos esse objetivo pode ser difícil, mas na esmagadora maioria dos concelhos o objetivo continua de pé e creio que vai ser alcançado. Quanto aos poucos concelhos onde não vai ser possível analisar todos os pedidos de apoio a tempo e horas, Leiria é um deles, bem como a Marinha Grande. O Ministro da Economia que esteve hoje a apresentar uma iniciativa de combate aos danos provocados pela publicidade ao jogo ilegal. Nos Açores, o PSD acusa José Luís Carneiro de querer desviar as atenções sobre a instabilidade no seio do PS. Depois dos reparos feitos pelo secretário-geral do PS, que disse que o governo de José Manuel Bolieiro está a revelar instabilidade, o PSD dos Açores, através de uma nota do líder parlamentar regional, diz que José Luís Carneiro está apenas a tentar desviar as atenções face aos problemas do PS na região autónoma. O líder dos socialistas está nos Açores para um roteiro sobre a economia do mar, mas hoje deu também uma bicada na política regional. Vi mesmo na atitude do PS dos Açores a mesma atitude que tem existido no PS Nacional em relação ao Governo da República. Nós somos pela estabilidade política, nomeadamente na República, mas é evidente que compete aos governos a quem o povo deu o poder para executar as políticas, compete-lhes ser o garante da estabilidade e garantir que essa estabilidade serve os interesses, neste caso da região, e no continente serve os interesses do país. José Luís Carneiro, que falava aos jornalistas em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, o secretário-geral do PS, que considera ainda que o pedido feito pelo Presidente da República e pelo Primeiro-Ministro para o regresso ao país dos imigrantes e lusodescendentes é uma homenagem ao programa Regressar, que criou quando era secretário de Estado das Comunidades. 7 mais 8 minutos. Vamos agora ficar a conhecer outras notícias que também estão a marcar a atualidade a esta hora. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o Irão e o grupo Hezbollah estão mais fracos do que nunca e que, por oposição, Israel está mais forte do que nunca. Netanyahu disse ainda durante uma conferência de imprensa esta tarde que se o Irão retomar os ataques contra Israel, Tel Aviv responderá com força porque tem o direito de se defender. É o discurso oficial dos escolhidos por Roberto Martínez. Portugal é candidato a vencer o Mundial, mas não é favorito. Hoje foi a vez de Renato Veiga também meter água na fervura nas expectativas, quando a comitiva portuguesa está a 4 dias de arrancar para Palm Beach, na Califórnia, mas antes ainda vai afinar os motores, num particular frente à Nigéria, esta quarta-feira. Hoje foi Renato Veiga, o porta-voz da equipa nacional, para avisar que Portugal não é favorito à vitória no Campeonato do Mundo. Eu acho que não há que fugir à qualidade de Portugal. Acho que somos candidatos favoritos. Acho que não, acho que somos candidatos apenas e ao longo da competição, se calhar se nos fizer essa pergunta daqui a algum tempo, logo poderei responder melhor. Agora de momento somos candidatos, mas não favoritos. Renato Veiga na cidade do futebol. O jogador falou ainda sobre a expulsão de Rafael Leão no particular frente ao Chile, ao dizer que o colega de equipa apenas tentou defender o grupo e que isso mostra também a união no balneário de Portugal. E a fechar, por falar em favoritismos, faz hoje um ano que Portugal venceu a Liga das Nações. A segunda, não é? Já tínhamos ganho uma contra os Países Baixos em 2019, ainda com o selecionador Fernando Santos. Esta já foi conquistada pelo atual selecionador Roberto Martínez. Com uma vitória sobre Espanha nas grandes penalidades, depois de um 2 igual no tempo regulamentar, uma vitória assim assinalada na Rádio Observador. É da Portugal! Anda cá para a beira de Barrota! Anda cá ver os espanhóis no chão novamente! É nosso, é de Portugal! Rubem Neves a deixar os portugueses na felicidade em noite de Santos Populares à beira do Santo António!
Há aqui duas coisas que me deixam expectante, Miguel. Então. Uma é que o Santo António também já está aí à porta, é já no final da semana, e outra é que o Miguel Cordeiro vai ser a nossa voz no Campeonato do Mundo. Portanto, se conseguir repetir este feito, tudo bem por mim. Que sejam dois fatores, bons pronúncios para o desempenho de Portugal no Campeonato do Mundo, que arranca na próxima quinta-feira, edição das 7, com o Miguel Viterbo Dias, que está de regresso às 7h30 para uma síntese informativa.